Olá, como é que vocês estão? Como é que foram de final de ano, de festas, de férias? Porque hoje nós estamos voltando com a segunda temporada aqui no Mais Arquitetura Podcast, nessa mesa linda, maravilhosa, aqui nesse cenário lindíssimo que é a Breton Santos, nosso patrocinador, também a Kitchen Santos, que é outro lugar lindíssimo. E como eu já disse, antes das férias, nós teremos muitas coisas bacanas para fazer por lá também. Chamaremos convidados que sabem cozinhar. Tô louca para acontecer isso. Olha, e vocês já se inscreveram no canal? Se ainda não fizeram, vá até o canal, ou você já está nele. Aproveita, já se inscreve aí, manda um alôzinho, manda perguntas. Os convidados que estão por aqui, você também pode mandar pergunta para eles ou fazer algum questionamento a respeito do que foi conversado aqui. A gente vai adorar, ok? Então vamos começar a segunda temporada agora de 2025 nesse cenário lindíssimo e, como eu falo sempre, na mesa mais linda do podcast. Nunca, você não vai ver mesa mais linda do que essa aqui, olha, um morro de amor por isso. Gente, hoje eu trouxe uma pessoa que eu até falei para ele agora há pouco, aliás, já me deu até um livro, vou mostrar para vocês. Olha, o livro deve ser muito bacana, porque fala de economia criativa na prática. Tem coisa mais bacana que a gente pode usar em tantas áreas. Então, eu falei para ele, como é que eu vou te apresentar? Porque, olha, a Media Kit dele é gigantesca. A pessoa faz muita coisa e muita coisa interessante. Então, não poderia deixar de chamar ele, que é o Álvaro Guilhermo. É um prazer ter você aqui na nossa mesa para bater um papo. Porque, olha, a verdade, quanta coisa bacana, né? Que você foi acumulando aí ao longo do tempo. Sim. Desde 82, é isso? 80, desde 82 a empresa, mas eu já... Você começou menino, vai? Muito jovem. Jovem. Muito jovem. Ser jovem, sim. Mas é um prazer estar aqui, Cláudio, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Legal estar aqui na Breton também. Tem uma relação histórica com a marca, com as duas, né? Com a Kitchen também. Olha que legal isso. Referência na cidade, né? E achei legal, né? Você ter uma Kitchen que foi pioneira aqui na cidade de Santos. Se não me engano, acho que foi a primeira fora da fábrica a estar aqui, né? Sim. A primeira cidade foi Santos. E já está há 40 anos, sim, né? Sim, lá. Sim, e agora nós vamos mudar de... Vai mudar, né? De endereço, mas vai melhorar para um lugar lindíssimo, com muito mais espaço, né? Para ter um showroom bacana, bonito. Sim, era importante. Eu acho que vai ser bom. Vai. E bom que você vai estar junto aí com sabor e saber. É verdade, né? E me conta então um pouquinho da sua trajetória. Né? Eu tô aqui em mãos, como eu falei com vocês. Olha que livro bacana. Depois eu vou contar para vocês, porque eu já vou começar a ler. Obrigada pelo presente. Prazer. Depois eu quero uma dedicatória. Eu faço, sim, com prazer. Mas olha, além de escrever, lançar esse livro, você também é gestor de clubes, sim, também. Não é? Me conta um pouquinho disso. Bom, eu comecei com arquitetura e design, comecei com design, depois arquitetura, trabalhei muito tempo também com projetos e em design tenho muitos produtos lançados, marcas. E nos anos 90, em função do Plano Collor, que foi o plano que liberou as taxas alfandegárias, né, as importações, aí eu comecei a me focar nesse estudo disso que eu não sabia como se chamava, teoricamente. Sim. Comecei a fazer estudos teóricos e acabei descobrindo que isso era consumo. Na época ninguém estudava consumo, então nos anos 90 foi uma coisa de estudo muito quase que autodidata, mas científico. Legal. E isso me permitiu, junto com mais um grupo de professores, montar o primeiro mestrado em consumo do país na SPM. Tá, bacana. E é ali que muito de tudo isso começou. A relação dos clubes, são ações de co-branding, são marcas trabalhando junto, mas principalmente essa história da economia criativa, que é o que hoje está movendo realmente o mundo. Levou aí uns 20 anos para as pessoas se entenderem,
mas hoje, de fato, em cidades como Santos, né? Santos foi desde o primeiro governo, Paulo Alexandre, ele acompanhou nosso trabalho, fizemos junto. Eles estiveram com a gente visitando cidades no mundo e hoje já é o segundo mandato do Rogério, Rogério Santos, o prefeito, introduziu a Secretaria de Economia Criativa. Conselho Storino, que é uma excelente executora desse trabalho da economia criativa na cidade de Santos, que é uma referência mundial hoje. Né? E tem mudado muito a cara da cidade com isso, né? Você não acha? Muda a forma que o mundo olha para a cidade. Isso o santista não percebe, obviamente, mas o mundo olha para cá de uma forma diferente. Porque se primeiro você olhava o que eu posso levar e trazer, porque é um porto, né? Sim. Exportar e importar, depois porque jogadores de futebol, então era o café, os jogadores de futebol, tá? Ele meio que se limitava a essas coisas. Hoje, quando você olha para Santos, está lá numa relação de cidades criativas da Unesco, que não são muitas no mundo, você tem um grande público no mundo todo que viaja para visitar essas cidades. Né? Algumas cidades têm hoje isso como mais do que um princípio, é praticamente que a identidade completa. Por exemplo, você não tem como ir para a Toscana e que a economia criativa se baseia na gastronomia, alimentos e bebida. Não é imaginável ir para a Toscana e você não ir num lugar tomar um bom vinho, fazer uma bela refeição, massa, pão. Né? Já está ligado, né? Está ligado. Se isso não tiver mais na Toscana, não há motivo para ir para a Toscana. Verdade. Como ir para San Diego por causa da tecnologia, Los Angeles por causa do audiovisual, cinema, filme, né? Vai para tirar foto na placa, na Calçada da Fama. Então, cada região vai desenvolver, ou Brasília, por exemplo, na arquitetura, que é muito importante, né? Então, cada região tem uma forma de desenvolver a sua economia criativa. Né? Santos conseguiu pelo cinema, principalmente pela área histórica, né? Que é um lugar muito utilizado para fazer as filmagens. Mas nós também, com o design de interiores, né? A arquitetura de interiores, conseguimos transformar também numa referência hoje citado em muitos lugares o trabalho realizado aqui na Baixada. E isso faz toda a diferença, né? Porque a gente, como você falou, tira o foco, né, daquela coisa só do porto, do jogador de futebol, tudo que envolve isso, e vai para uma outra área, né? Sim, chamando muito mais atenção da parte turística. Isso, chama atenção, mas principalmente agrega valor, porque a criatividade intelectual. Então, quando você vai visitar locais, que o Brasil tem muitos, que é o turismo da natureza, é preservar, manter aquele local que é da natureza, mas não envolve tanto o ser humano. Agora, a economia criativa é intelectualidade. Então, exatamente, você começa a dar valor ao ser humano. As escolas de arquitetura originárias, da qual os grandes nomes, como Irene Toff, que foi uma das pioneiras aqui da região, foram uma referência para o Brasil. Então, havia aqui já um grupo de profissionais... Tinha um berço bom, né? Sim, muito bom, muito bom. Tiveram dos melhores professores. A Escola de Santos foi uma das melhores, a FAUS na época, né? Sim. A primeira... Foi uma das melhores escolas do país. Então, hoje a gente vê esse resultado. Inclusive, muitos profissionais que são de Santos, que na época nem fizeram FAUS, mas fizeram em outras cidades, enfim, acabaram trabalhando com grandes profissionais e depois retornaram para Santos, trazendo também essa experiência. Né? Então, além de Santos ter esse berço, eu acho que veio um pouco da raiz, né, do santista, porque se a gente for olhar, na parte cultural, nós temos quantos artistas, cantores, compositores aqui na cidade, né, ligado a muitas áreas da arte. Exato, que é da criatividade em geral. É isso mesmo. É isso aí. Então é bacana. E faltava muito isso, né? E isso hoje é uma das coisas de estudo da economia criativa que não é por acaso que isso ocorre. Seja o futebol, seja da era Pelé ou dos meninos aí, do Neymar, Robinho e tal, ele é criativo.
tem essa diferença. Sim. Não é um futebol tático como o futebol alemão, o inglês e tal, é um futebol criativo. Então, essa coisa da criatividade sempre fez parte aqui, desde a fundação da cidade. Os canais, né, que foi uma das poucas cidades, Rio de Janeiro e Santos, que introduziram um sistema sanitário através da própria água num lugar que teoricamente alagaria, né? Então tudo isso dá à cidade uma posição nova, né? E eu super feliz de ter podido ajudar de alguma forma. Nossa, maravilhoso. Acho que é um orgulho, né, Sim. de fazer parte disso, porque começou tão lá atrás já Sim. com ideias, como você falou, autodidata, porque não tinha nem aonde você ir buscar informação, estudar sobre aquilo, né? Não, era até o consumo sempre foi visto como uma coisa equivocada. O português, em geral, o idioma, ele tem problemas na conformação etimológica das palavras. Então a gente às vezes utiliza as palavras de forma equivocada, né? E o consumo é uma delas. Ela sempre foi vista de uma forma errada. Negativa, né, talvez. Inclusive, o próprio consumismo parecia que era uma coisa negativa. Enquanto que o sufixo ismo não significa que é uma coisa ruim. Por exemplo, atletismo é bom. Então, consumismo, paraquedismo é bom. Então, não havia motivo para isso. Mas, isso é uma conversa longa, de fato, que ocorreu. E eu também me preocupei muito sempre em tentar levar para os profissionais, sejam arquitetos, designers ou gestores de lojas, a importância do uso das palavras adequadas também no nosso meio, né, de saber falar da forma adequada para que isso o cliente aprenda. É extremamente importante. O ano passado fizemos um filme aqui na cidade, Morar e Habitar, um documentário, foi maravilhoso. Fizemos uma avant-première no Rox, cinema. Bacana. E aonde que a gente pode procurar esse filme no YouTube? Na verdade, nós fizemos uma avant-première. Avant-première significa primeira, né? Antes do primeiro, né? É isso que significa. Então, ele é muito comum, o avant-première você faz para todo mundo que participou do filme ajudar a avaliar o filme. Isso que nós fizemos. Tá. Então, agora nós estamos na segunda parte dele, que é a edição final. Então, por enquanto, ele não está. A gente não tem como assistir. Não, tá. O pessoal foram. Aí fica a dica, logo. Foram 450 pessoas, né, no cinema, foi muito bom, ali no Roxy, porque a ideia era estimular ir no cinema de rua. Sim, inclusive eu estive na comemoração dos 90 anos do Roxy, que me deixou muito emocionada, aliás, porque eu me lembrei muito que eu ia na sessão Coca-Cola com meu pai. A gente ia de manhã assistir Os Trapalhões e outros filmes da época, ganhava uma caçulinha, e aquilo que eles fizeram também um curta-metragem, né, a respeito da história desses 90 anos. E, nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu fui fazer a cobertura, né, que eu também sou colunista social da revista Mais Santos. Eu fui lá... o PDF que eu liberado. Então. E eu vou começar a mandar também. Recebo, sim. E eu fui lá fazer essa cobertura e fiquei extremamente emocionada. Então, e até enxergo, como você entrou aí nessa área do cinema, depois da pandemia, as pessoas voltaram com mais gás, com mais garra e emoção para dentro do cinema, né? Você não percebe isso também? Sim, eu acho que a gente precisa estimular algumas coisas, porque é do próprio ser humano a gente se conformar. Nós éramos nômades, andávamos muito, caçadores. Verdade. Tal. E, aliás, é a origem da arquitetura. Né? Quando o ser humano parou de andar, ele se fixou no lugar, se estabeleceu, surge a palavra estabelecimento. Estabelecimento comercial, estabelecimento residencial, aí surge a arquitetura. E aí são já milhões de anos que a gente vem cada vez ficando mais fixo. Então, sair, andar, cidades planas, assim, são excelentes. E o cinema é uma dessas boas... opções que a gente tem, né, o teatro, né, concertos musicais. Exatamente. E esse filme que vocês estão fazendo, eu acho que é muito bacana até para as pessoas
fazerem uma reflexão, né? Exatamente, essa foi a ideia. De como é que ela, é que ela vivia, como é que ela está vivendo. Exatamente. E se dá conta de muita coisa. Assim como você falou das palavras. Isso. Tem palavras que a gente até escuta a mesma, que a gente usa em português, que a gente ouve em outros lugares, tipo Itália, Portugal, e que tem um significado muito diferente. Exato. E, na verdade, eu já me peguei pensando nisso. Eu falo assim, nossa, mas lá tem sentido isso. Mas aqui realmente não tem sentido. E por que eu falo isso, né? Exatamente. Você sabe que isso começou, né, sem sair fora do nosso script, mas na pandemia. Todo mundo começou, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E jornalistas, principalmente, a mídia, né? Eu falava assim, gente, mas o cara não está na casa, está no apartamento. É a mesma coisa. Não é. Não. Casa é uma coisa, apartamento é outra. E aí você começa a ver lar, moradia, residência, domicílio, casa, habitação, habitat, é tudo a mesma coisa. Não é. Não, então, verdade. Esse filme veio exatamente para isso, para a gente tentar explicar o que é cada coisa, né? O que é uma moradia, o que é uma casa, o que é uma residência, o que é um apartamento, o que é um domicílio. Sensacional. E para que os arquitetos e designers possam também educar seus clientes a utilizar as palavras certas. Eu dou como exemplo até advogado. Para explicar melhor, né? Naquilo Exato. que quer, naquilo que deseja ali, daquele projeto. Quando defende o projeto. Exatamente. Quando o advogado, qualquer um da ciência jurídica, mesmo que ele não seja advogado, não tenha passado na OAB, ele vai defender seu cliente. Se ele não souber explicar a razão criminal, ele pode errar totalmente os anos de cadeia. Uma coisa é culpa, outra coisa é dolo. É a mesma coisa. Não, ele é culpado. Não, ele é doloso. É diferente. Verdade. A culpa dá 10 anos de cadeia, dolo dá 30 ou mais. Então, não pode errar. Então, eu falo, eu estou fazendo lares. Não, eu não faço lares. O arquiteto não consegue fazer lar. Eu faço uma casa. Pode ser. Ok. Pode até ser. Faz uma moradia. Com certeza. Seria bom se pudessem fazer moradias, entendeu? Então, cada palavra, ela traz um conceito, né? Isso tem tudo a ver com design. Design, a palavra é isso. Design. Sign, signos. Então, é feito signo. Quando você utiliza um signo, você está gerando um significado. Sim. Um exemplo bobo. Um triângulo é um triângulo. É um signo matemático, um triângulo. Mas se eu puser uma luzinha e um signo e um som, plim, você já sabe que o elevador está subindo. Porque ele passou a ter um significado naquele momento daquele desenho da forma que ele foi feito. Então, um sofá, uma cadeira, uma ilha bem desenhada, você já entende que você senta dos dois lados, que você pode dividir o ambiente. Se você encosta o sofá na parede, você já está dizendo, esse sofá é para ficar aqui, eu não posso ir por trás, eu não posso olhar a parte de trás. Então, a importância, o próprio arquiteto e designer, ele valorizaria muito mais a sua profissão, entendeu? O entendimento de tudo isso, das palavras, do que significa o que todo mundo acha que é único e não é, né? Eu acho que fica muito mais fácil uma conversa. E isso, pelo que eu converso aqui com os profissionais, não se vê na faculdade. Não. Né? A faculdade, ela é muito dura ali, aquilo e aquilo mesmo. A gente conversa muito aqui sobre até pequenas coisas, gerenciar um escritório, ter um trato com o cliente, conversar com o cliente. Sim. E muitas vezes isso a pessoa não sabe, ela é travada ali, ou ela não tem esse jogo de cintura. E às vezes uma percepção, gestos ou conversas assim, nossa, abre a mente, né? Isso, abre a mente. Você é que está me fazendo assim, viajar, sabe? Em muitas coisas, porque é verdade. Fazer sentido. Parece que a vida normalmente é colocada como regras, né? Isso. É assim que se faz, é assim que se fala, e a gente vai passando sem parar para observar. Mas isso está certo? É assim? Isso, exatamente. Que é assim. Exatamente. Então, quando a gente faz essa reflexão, muita coisa muda. Muita coisa. O olhar, ele fica muito mais aberto. Isso, exatamente. E compreensivo, né, das coisas. Exatamente. Eu acho que o profissional de arquitetura e design tem duas coisas que até se der tempo era bom a gente falar. O profissional de arquitetura e design, ele trabalha muito. Muito.
Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, fim de semana ele não para. É um profissional que, às vezes, ele tem que ir na obra, às vezes tem que atender cliente. Então, é uma profissão bastante cansativa. Com isso, ele não tem muito tempo para essas reflexões. Ele passa muito mais tempo na prática. O ideal ele era fazer uma teoria sobre a própria prática dele. Ele não precisa apenas fazer a teoria, ler a teoria de outros sobre o exercício dele, mas ao contrário, sobre o exercício dele permitir fazer teorias. Então, eu sempre que eu consigo, promovo o encontro dos profissionais para essas reflexões. Elas são extremamente importantes. O que você falava é realmente o que ocorre. Para mim, eu tenho um mestrado em educação e posso afirmar que para mim é um problema pedagógico do Fordismo, da gente ter que fazer tudo certinho, né? Você tinha uma escala de produção, o carro saía sempre igual, não podia sair diferente, o aluno igual. Então, ele tinha que ter a prova, né? Então, você tinha que provar que você sabia. Mas se o cara já tinha ensinado, para que provar, né? Não precisa provar, a gente pode mudar isso. Hoje, a educação está mudando, mas quem está no mercado passou esse processo pedagógico que me parece que foi o problema. A outra coisa que eu queria te falar, que eu me lembrei agora, com você comentando isso, é que é uma das profissões mais estressantes, sabe? Que isso me admirou muito quando apareceu a arquitetura como uma das profissões mais estressantes do mundo. Então, existem profissões que já são definidas para o estresse. Condutor de ambulância, astronauta, o cara já sabe que pode não voltar. Então, ele já vive com esse estresse. De submarinos, plataformas de petróleo. O cara vai fazer manutenção numa plataforma no meio do oceano. É uma profissão de alto risco, né? Já sabe. Mas quando aparece a arquitetura, você fala, nossa, o que a arquitetura tem? Pois é. Olha. O que a pesquisa percebeu? É que a profissão não é estressante. O arquiteto não estressa pelo exercício profissional dele, ou seja, por ir na obra, por projetar, pelo cliente, pelo o produto que não é entrega, não é isso que estressa ele. O que acontece é que uma profissão, o profissional de arquitetura e interiores, ele não consegue desestressar. Ou seja, quando você vai assistir um filme, você assistiu o filme. Quando o arquiteto vai assistir um filme, ele está vendo outras coisas. Quando ele vai num concerto, eu fui assistir Ainda Estou Aqui. Até a metade do filme eu estava vendo a poltrona mole que apareceu, a cadeira do Salzupin, que estava lá no meio do filme, você fica vendo outras coisas. Sim. Você vai assistir um concerto musical, o advogado fecha os olhos e fica curtindo a música, o arquiteto começa a olhar o forro, a iluminação. Então, o que a maioria me fala aqui mesmo. É o que eles fazem, né? Então, a cabeça nunca para, né? Nunca para. E também porque está ali lidando com pessoas que muitas vezes, por falta de não saber se expressar, não saber a diferença do que é uma moradia, disso, daquilo, não passa para ele tem que fazer um esforço danado, quer dizer, além de já fazer o trabalho dele ali, ele tem que ser psicólogo, tem que fazer a compreensão, né? Então, assim, e aí vai dormir e tá pensando naquilo, como resolver aquele problema, como ficaria, o que ficaria melhor. É verdade. Tem muita gente que me fala sobre isso. O único que tem, eu não sabia disso, não, desse auto-estresse, assim. Sim, altamente. Por isso que ele não consegue fazer reflexões sobre, que era o que nós estávamos falando antes, de parar e fazer uma reflexão mais filosófica, mais profunda, né? A cada tanto a gente traz. O ano passado nós trouxemos o Cortella aqui para a cidade para fazer a palestra. Maravilhoso. No nosso grupo. Por quê? Porque são pessoas que nos ajudam a pensar, a fazer uma reflexão. Porque ele como indivíduo profissional, ele não consegue parar e fazer isso. Não consegue pela própria profissão, né? Que é uma pena. É uma pena. E tem que, eu acho que, fazer mais esse tipo de coisas, né? Até é uma situação que eu penso em... Eu estou aqui à frente com tantas pessoas e escuto tanto isso. Sim. Não só esse momento de falta de refletir o que é e como é,
mas também de coisas que não se aprendem na faculdade, e eles têm dificuldade, não só os jovens, não, porque muita coisa mudou, né? Os arquitetos, os profissionais, de modo geral, mais antigos, eles faziam um atendimento diferente, eles faziam seus projetos diferentemente. Então, hoje, os equipamentos que se usa, o tempo e a apresentação é tudo muito diferente. Então, muitas pessoas ainda não se adaptaram, ainda estão nessa fase de adaptação, e tem coisas que, assim, gente, lá atrás eu não fazia, não sei como faz hoje. Os jovens reclamam que eu não sei, montei um escritório, não sei administrar meu escritório, eu não sei precificar. Tem coisas, sabe? Então, assim, além de fazer parar para refletir, que eu acho que isso seria um momento de despertar também uma nova criatividade, como diz aqui, né? Criatividade na prática, mas ter esse tempo vazio, vazio entre aspas, na cabeça para poder... Isso aí. Isso eu tenho muito uma amiga legal. querida, que é âncora da CBN. Bom, já falei. Não tem problema nenhum, aqui a gente pode tudo. Pode, tá bom. Que é a Pétria Chaves, então, ela tem um livro que lançou recente, eu fiz uma resenha aí nas minhas redes, chama Escute Seu Silêncio. E ela traz exatamente isso, a importância de nós todos pararmos hoje para ter silêncio e ouvir um pouco. E você sabe que eu falava isso com ela, para mim a arquitetura, ela proporciona isso. Você entra numa igreja e ninguém precisa pedir para você falar baixo. Todo mundo já faz. Mesmo sem saber se é uma igreja ou não, você faz no museu. Isso entendeu? Mesmo. Então, por quê? Porque o desenho da arquitetura, ele proporciona os encontros, os barulhos e o silêncio, a meditação. Sim. E eu acho que o que falta hoje para todos nós é esse momento, saber que o tempo nosso é raro, único, limitado, vamos nos extinguir em breve, e que nesse breve tempo que nós temos, um tempo nosso é extremamente importante. A gente parar, refletir, conversar com os outros, ouvir. Exato, ouvir é tão bacana e tão importante, né? Eu acho que a vida tá tão fugaz, assim, tá tudo tão rápido, e às vezes a gente para e fala, mas por que eu tô tão acelerada? Por que eu tô... Tem muita gente também que se sente, quando está no ócio, que muitas vezes é importante criativo. E é criativo. Exato. Tem até um livro, Ócio Criativo, que é sensacional. Domênico de Massa. Isso. E quando a pessoa está nesse processo, muitas pessoas se sentem culpadas. Sim. Porque acham que não estão produzindo. Isso, não estou produzindo, o que eu estou fazendo aqui? Isso. Mas aquele momento ali, aquele tempo é importante para você ter novas ideias, para você refletir sobre novas coisas. Só que a vida não está permitindo isso. Todo mundo tem que trabalhar, fazer 1000 coisas, né? Ou para suprir necessidades financeiras, ou para alcançar um objetivo na carreira, enfim, por vários motivos, mas as pessoas não estão fazendo isso. Exatamente. E elas estão achando que elas estão ganhando, porque estão produzindo muito, correndo, mas eu particularmente acho que estão se perdendo. Porque não tem tempo para uma conversa boa, né? Eu aqui nessa mesa eu aprendo, acabei de aprender milhões de coisas com você, estou encantada. Obrigado. E é verdade. Isso falta, esse momento da gente estar ali, dividir, escutar, falar, né? Discutir sobre um assunto, entender a opinião do outro, que muitas vezes pode fazer você parar e falar... Gente, porque eu nunca pensei dessa forma. Sabe, é que nem aquela... todo mundo tem um problema. Quem tem um problema, raramente sabe sair dele, não é? Tem que escutar alguém de fora falar, mas por que você não faz dessa forma? Não tinha pensado nisso. Por quê? Porque está focando só naquela... Está no quadrado ali, não consegue sair. Exato, a cabeça não está ali aberta, né? Exatamente. Sensacional. Estou terminando de ler agora o livro do Yuval Harari, novo dele, Nexo, e ele trata exatamente sobre isso, né? Da importância dessas reflexões sobre a informação, né?
Você vê as redes sociais que as pessoas às vezes nem leem o que está escrito e já estão criticando. Não tem tempo nem para ler o que o outro falou e já se posicionou, né? Exatamente. Contra, a favor, tal. Eu acho que nós tínhamos uma pesquisa antiga, tinha feito num shopping de São Paulo, eu trabalhava, muitas clientes gostam de ficar um bom tempo com o arquiteto e designer, por isso que ele tem que saber cobrar, precificar, que era o que você estava falando, porque é o momento que ele tem para tirar o tempo para ele, que é isso que você estava falando agora. Então, como o cliente também não tem esse tempo, ele vive nessa correria, quando ele gasta o tempo para pensar sobre o futuro dele, começa a pensar da casa dele, o futuro na casa, o futuro de quem casa, o futuro do filho, ele começa a pensar isso, ele está sozinho. Quando ele encontra um profissional como um arquiteto, um designer que compartilha isso, o teu futuro vai ser assim, aqui vai ser uma área gourmet, você vai chamar os amigos, vai tomar vinho, ele não vai querer sair disso nunca. Esse cliente vai ficar a vida inteira conversando, porque é o que faz bem para ele. Porque no dia seguinte ele acorda, ele vai para o trabalho, tem que entregar, tem que pagar. Aí ele não vê a hora de chegar o cliente e ir na loja e ficar 3 horas numa loja. Você fala assim, como que pode um cliente ir numa loja de planejados, como a Kitchen, por exemplo, ficar 3 horas e não escolher nada para comprar um produto de 200 mil reais? E aí ele vai comprar um carro que custa 300 mil em 2 horas. E ele compra, e se não comprar nessas 2 horas, o cara vai embora. E ainda ele fala assim, ó, não tem cafezinho, não tem nada, copo de plástico, né? E aí o cara fala assim, ó, vou te dar de presente o tapetinho do carro. E ele sai feliz. Aí chega na Kitchen depois, comprar um produto de luxo e ele quer ir toda semana. É por isso. Porque ali ele encontrou alguém, como você falou, pode parecer um psicólogo, um amigo, é alguém que está compartilhando com ele uma ideia de futuro. Na hora que entregou a Kitchen, acabou o futuro dele. Aí é o dia a dia de novo, entendeu? Exatamente. E por isso que a importância até de precificar corretamente. Exatamente. Saber cobrar. Saber cobrar. E que muita gente, eu vejo aqui que muita gente tem muita dificuldade. E dificuldade de se desligar, chegar no cinema e assistir o filme. E não olhar para a poltrona, para o piso, Não é verdade? Você sabe que aqui nós tivemos que fazer uma brincadeira com eles. Eles não sabiam que estavam participando do filme. Porque se eu tivesse falado para os profissionais que eles estavam gravando para um filme, como seria o filme, eu já sabia que a reação seria outra. Então, foi tudo surpresa para eles. Chegaram um dia para ir assistir o filme e quando aparece na tela é ele que está lá. Ele nem imaginava que isso ia ocorrer. E chegou ali a essência dele, né? Isso, aí ele presta atenção. Olha... Nosso programa terminou. Que bom. Mas eu ficaria aqui Que bom que eu estive aqui, digo, não, que bom que acabou. Eu ficaria horas conversando com você. Eu também. Porque assim, como eu falei para vocês, olha, ele tem muita coisa para falar, muita coisa para fazer abrir a nossa cabeça, né? A minha fez assim... portas e janelas, estão todas abertas, assim, viajando, e isso é maravilhoso, porque eu adoro aprender, adoro escutar, eu adoro ver que existem outras possibilidades, porque tem hora que a gente fala assim, nossa, o mundo tá assim, tá ali, parece que não anda, e de repente vem alguém como você e faz, abre, você fala, ai, que legal, que tem muito mais coisa para brincar, né, nesse parque aqui. Parabéns aí então, pelo muito trabalho obrigada, também. viu? Obrigada por você me falou que acaba assistindo aqui, vendo, todo. É muito bom. Eu acabei descobrindo ser amiga da mãe da Bia Pellegrini. Olha lá, sou mesmo, a Bia já esteve aqui. Depois você faz o programa. É verdade, adoro aquela coluna também. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, foi ótimo ter você por aqui. E venha quando você quiser, porque com certeza, sim, muitas pessoas vão se inspirar muito e vão abrir também as suas janelas e suas portas aí. Obrigada pelo livro. Imagina, vou ler, depois eu te conto o que eu achei. Tá bom. Tá? Com certeza vai ser meu livro de cabeceira agora. Obrigada, viu? Obrigado. E olha, nós vamos ficando por aqui. Foi gostosa essa conversa, né? E se você quiser mandar qualquer pergunta para o Álvaro, olha, estamos aqui abertas. Pode mandar e... não se esqueça, inscreva-se no canal para você estar aí sempre pertinho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos episódios novos. Um beijo e muito obrigada, até a próxima.